as terras eram localizadas a oeste. Então, no segundo parágrafo diz o seguinte, que o documento foi assinado em 1494 e estabelecia um meridiano que passava 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que ficavam a leste desse meridiano pertenciam a Portugal e as que ficavam a oeste à Espanha, justamente. Então, em 1493, um ano antes do tratado ser assinado, o Papa anunciou a assinatura da Bula Intercoetera. Depois também eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre essa Bula Intercoetera, certo? Que fixava essa linha imaginária de 100 léguas da linha dos Açores. Lembra que eu falei dos Açores, da Madeira, não é isso? Então, no ano seguinte, o rei de Portugal, Dom João II, ele exigiu essa revisão. O que é revisão? É rever novamente todo esse acordo. Mas qual era a intenção de Dom João? Ele não estava satisfeito com o que foi decidido lá pelo Papa o Alexandre VI, certo? Então, segundo alguns historiadores, essa mudança foi preciso ser feita, né, no caso, e teve um forte indício de que os portugueses tinham conhecido outras terras, também nessa mesma proporção. E aí houve-se essa busca de como é que se diz? Essa busca repentina para que esse documento ele fosse reformulado. Então, para que não houvesse uma briga maior, uma briga militar, os espanhóis fizeram o quê? Os espanhóis aceitaram a revisão de novo dos acordos, só que não procuraram mais o Papa Alexandre VI, mas sim com uma nova intermediação do Papa, tá? E aí o Tratado de Tordesilhas foi assinado em junho de 1494. E aí ela justamente demarcava isso, o que está no parágrafo acima que nós acabamos de ler. 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Para um lado pertencia a Portugal e outro ficava a Espanha. Ou seja, nós temos aí a leste Portugal e a oeste Espanha. No próximo parágrafo diz: observe no mapa que após a assinatura do tratado, uma grande porção da América do Sul foi considerada pelas duas nações como domínio da Espanha. Meus amores, essa daí vai marcar o nosso último parágrafo sobre o Tratado de Tordesilhas. Mas o que a gente deve saber é que pouco tempo depois dessas determinações, esse tratado seria questionado também não só mais Portugal e Espanha, mas também por outros países europeus, certo? Por que eles foram exigidos? Porque também eles iniciaram outras expedições, outras navegações marítimas. Então, os monarcas, certo? Eles não aceitavam o fato dessa divisão ser restrita somente a Portugal e Espanha, já que também eles eram países ibéricos, eles faziam parte dos povos ibéricos. Por exemplo, os holandeses, os franceses, os ingleses, como a gente já tinha visto e falado nas aulas anteriores, que também foram logo depois fazer essas buscas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essas nações, todas elas protestavam, na realidade, reivindicando uma terra para colonizar, para usufruir dessa terra. Então, foi o que aconteceu. Os portugueses, eles se viram muito forçados a intensificar mais o controle e dominar essas terras, porque ou eles faziam isso, ou iam acabar sendo invadidos, né? E nós vamos ver logo depois, que a gente, depois de tratado, a gente vai estudar as capitanias hereditárias, e depois nós vamos entender como é que começa essa guerra desses países para querer essas terras, para tomar posse dessas terras, para controlar todo o comércio. Então, a partir de 1530,
Portugal veio enviando Martim Afonso de Souza para essas terras brasileiras e eles queriam fazer o quê? Eles queriam fundar o primeiro centro de exploração na colônia. E logo em contrapartida disso, os ingleses e os franceses buscavam também nessas terras na região norte do continente americano. Então, o Tratado de Tordesilhas, resumindo para vocês, ele vai trazer justamente isso: a expansão comercial do século XV, século XVI, entre essas duas grandes potências, essas duas nações europeias, certo? Que pelo Oceano Atlântico descobriram essas terras, não vindo pelos mesmos locais, mas eles estavam nas mesmas terras. E essas terras, para eles, né, obviamente, eram lucro, né, eram dinheiro, era fonte de exploração, fonte de riquezas. Então, a melhor maneira que eles acharam foi dividir esse território conquistado por esses dois países, né, da Península Ibérica, e foi dividido de leste para um, oeste para o outro, certo? E depois houve novas exigências para que houvesse nova reformulação desses documentos, para que essas terras fossem divididas ainda entre outros povos ibéricos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Novamente, eu friso para vocês que eu estou fazendo pequenos vídeos para explicar cada página. Hoje nós trabalhamos o Tratado de Tordesilhas. Na próxima semana, na aula de História, nós vamos falar já sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil, tá bom? Nós vamos falar sobre a questão da esquadra, vamos falar sobre como foi a viagem do Cabral até chegar no Brasil, vamos falar qual foi a importância da assinatura desse tratado e que depois também veio as capitanias hereditárias. Então, nós vamos fazer também um estudo sobre esse assunto que é referente à página 45. Então, eu já peço que vocês façam a leitura da página 45 para que na próxima semana, na nossa próxima videoaula, vocês já estarem por dentro do conteúdo. Então, beijos, um abraço e que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom?